Olá, internautas da Nova Escola. A gente está com a artista plástica Susan Hirata aqui no ateliê de pintura chinesa e japonesa e hoje ela vai ensinar um pouco pra gente sobre a cultura sumie, sobre a pintura chinesa e japonesa conhecida como sumie. Sumie é uma palavra japonesa e significa pintura, e sumi é o carvão, é o material que a gente trabalha, que é um carvão vegetal. Então, sumie é a pintura à base de sumi. Essa pintura, ela teve suas origens na pintura chinesa monocromática da dinastia Sung. O sumi ele teve uma forte influência do espírito Zen. Essa influência do espírito Zen, ela se traduziu numa economia de meios muito grande. Então, com poucos traços, você procura captar a essência do objeto que você está abordando. Os dois temas que nós vamos abordar hoje, o bambu e a ameixeira, eles são recorrentes na iconografia de todo o Extremo Oriente. O fato de o bambu ser oco, ele tem essa característica sui generis, porque ele é uma planta que tem o seu caule oco. No Ocidente, semanticamente, a palavra oco, vazio, ela é negativa. No Extremo Oriente, sobretudo na China, o fato de ser vazio é associado a uma condição mental a ser almejada, ou seja, você estar vazio de pensamentos como um bambu. A ameixeira é uma árvore centenária, de caule nodoso, espesso, e uma das características mais importantes associadas a este tema é a coragem, porque ainda no inverno rigoroso no Japão, ela é a primeira a desabrochar a flor e ela é que anuncia a chegada da primavera, o fim do inverno. Então a gente vai utilizar a menor colher, a medida de uma, que nós vamos colocar nessa pedra chinesa de superfície muito lisa. Colocamos 1,5 aqui, nessa do meio, e 2 na tigela mais afastada. Nós vamos então pegar a tinta e vamos começar a moer em movimentos suaves. Ela imediatamente, em contato com a água, ela já começa a deixar, a se misturar. E agora nós vamos pegar a tinta que foi produzida para criar as outras tonalidades. Eu vou pegar essa tinta e agora eu vou colocar nessa tigela. É como se fosse uma lua no meio da noite escura. Então agora a gente vai começar a trabalhar no primeiro tema, que é o bambu. Eu vou mostrar uma técnica de como que a gente vai conseguir fazer várias espessuras com o mesmo pincel. Se eu trabalhar a 45 graus, o ângulo em que o cabo do pincel fizer com o papel, eu vou obter a espessura máxima deste pincel. E ao invés de eu levantar o cabo do pincel para obter uma espessura mais fina, eu vou manter o cabo do pincel baixo e eu apenas faço esse movimento. E assim eu obtenho todo esse leque, essa gama de espessuras que eu posso tanto desenvolver nos troncos e nos galhos. Então, apoiado nessa técnica, a gente vai construir o galho do bambu, com a tonalidade o claro, 100% no pincel, e a ponta com o preto. Eu posiciono o pincel de acordo com a espessura que eu quero, que eu construí aqui, e não mexo a relação do pincel, do cabo do pincel e a mão. Depois, o passo seguinte, a gente vai segmentar essa estrutura, deixando um espaço entre cada segmento para construir a imagem do nó. Agora eu vou criar um subgalho, em que eu marco uma pressão e faço esse registro, e depois eu zero a pressão.
Agora nós vamos colocar o nó do bambu, que é feito apenas com tom preto. E a gente vai trabalhar a 90 graus o ângulo que o cabo do pincel vai fazer em relação ao papel. É um movimento único, em que não se tira em nenhum momento o pincel do papel. Agora nós vamos ver as folhas do bambu. Elas também são construídas a 90 graus como nó. A gente vai utilizar os 3 tons numa única pincelada. E assim eu vou obter um degradê a 90 graus. A gente constrói a folha. O início, ele é a mesma estrutura do nó, afilada. Depois tem uma estrutura de ombro. Ela segue reto com a mesma velocidade e no terço final você aumenta a velocidade e zera a pressão para obter esse efeito final. Esse efeito em chinês se chama Fei Pai, ou seja, é o branco volante, em que você vê o branco saindo no meio da tinta.